Menengucci é autora dos livros Os Medos de Lili e Casa de Papel, ambos para o público infantil. Ela também é autora do livro Educação, Educação Especial, Inclusão e Arte, resultado de sua tese de doutorado na área da educação inclusiva. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alhes para falar sobre literatura. E hoje nós vamos bater um papo e conhecer um pouco do trabalho da escritora Lilian Menengucci. Lilian, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Lilian, aqui na nossa mesinha do programa Um Dedo de Prosa nós temos 3 livros seus, né? 2 livros são mais para um público infantil, um livro é acadêmico, né? Resultado aí dos seus estudos no doutorado. Isso. Vamos começar pelos Medos de Lili, pode ser? Vamos lá. Os Medos de Lili é um livro super bonito, né? Colorido, cheio de ilustrações. Sobre o que fala exatamente o livro, Lilian? Os medos infantis. Ele busca um pouco esse universo das crianças a partir dos medos que as crianças sentem, né? Eu acho que talvez uma das coisas que me deram mais prazer durante a escrita desse livro foi conseguir compreender que os medos têm nome e chamar os medos pelos nomes que eles têm. Eu acho que é um pouco do que Lili faz ao longo de toda a narrativa. E quem foi a inspiração para esse livro? Há quem diga, né, me conhecendo mais de perto, assim, convivendo comigo, que é uma espécie de autobiografia, né? Porque boas partes, sim, das passagens da história tem relação com o meu universo infantil, né? Com a Lilian pequenininha, assim. Mas, de algum modo, é individual, é particular, mas também é universal, porque, afinal de contas, todos nós sentimos medos, né? Medo de alguma coisa. E como foi trabalhar esse medo, assim, para um público infantil, né? Porque é um público muito delicado. E o medo da criança, pelo menos assim, na minha humilde opinião, ele não pode também ser tratado de qualquer forma, né? Porque para a criança é uma coisa muito séria. Como que você tratou esse medo? Então, o medo é uma coisa importante para a gente, né? Porque, de alguma forma, ele também faz com que a gente cuide da preservação da própria vida, né? Mas ele também não pode nos paralisar. E foi esse o grande desafio durante todo o processo de escrita, mas também de ilustração, né? Porque o respeito a esse universo da criança, né? Há crianças que, em algum momento do livro, eu imaginei, puxa, nesta passagem, com essa ilustração, é possível que elas sintam mais medo ainda. Mas não foi o que aconteceu. A forma como conseguimos tocar o imaginário foi surpreendente. E, nesse sentido, as crianças começam a se reconhecer nos medos que a história conta. Lilian, e quando você decidiu que essa história poderia ser publicada, poderia virar um livro? Já era uma expectativa sua escrever ou você escreveu já para publicar, especificamente para publicar? Como que foi isso? Eu escrevi e estava lá num canto na gaveta. Era uma história antiga? Sim, há algum tempo. E aí, então, o termômetro foi a minha sobrinha Maria Eduarda. A Duda foi fundamental para o enfrentamento deste medo e transformar isso numa coragem literária. Quando, então, eu imprimi, né, a história num papel ofício sem nenhuma ilustração e comecei a ler para a Maria Eduarda. Ela tinha quantos anos? À época, ela tinha 5 anos. E aí, então, ao final da história, ela disse, conta de novo. E daí eu falei, uau, vai funcionar, vai dar certo. Só preciso agora encontrar os meus parceiros, os ilustradores, no caso. E você considera o livro para esse público, para criança mais ou menos nessa idade da sua sobrinha, 5 anos, por aí? Eu tenho tido algumas experiências bem frutíferas em relação ao público infantil. Crianças a partir de 2 anos de idade, até crianças de 12 anos, têm, de alguma forma, lidado com os medos de Lili. Isso tem sido muito interessante. Porque, a princípio, você escreve para crianças? Não, eu escrevo. E aí é o público que vai me dizendo o que é para cada um, sabe? Acho que tem sido surpreendente também nesse sentido. E qual é o maior desafio de escrever para criança? Porque é um público que é muito sincero também, Bastante, né? Bastante. Qual foi o seu principal desafio ou a sua dificuldade na hora de escrever para criança? Pois é, sabe que essa é uma coisa muito interessante, porque quando eu não escrevi pensando, estou escrevendo para criança porque pretendo ter um livro de literatura infantil para um público específico. Não, eu escrevi, né? E
Agora sim, se você me pergunta, e a partir disso, qual vai ser o seu cuidado, né, pensando a escrita para esse público? Mas acho que uma das coisas que qualquer pessoa que deseje escrever pensando atingir o público infantil precisa sempre ser muito honesto com o que está fazendo, né, e sempre respeitar as características do próprio desenvolvimento da criança, quais sejam, por exemplo, né, a imaginação, a ludicidade precisa estar presente também, e associar essa imaginação e essa ludicidade também às provocações que são do campo da cognição. E como está o retorno desse público? Ah, isso é o mais saboroso de tudo. Praticamente todos os dias eu recebo alguma coisa, né? Ou um redesenho, ou uma reescrita da história, porque no final a gente pergunta, e você, tem medo de quê? E as crianças me escrevem dizendo do que é que sentem medo, né? E tem sido muito interessante isso. Ontem mesmo alguém disse assim, adivinha o que eu vou ler hoje para a hora de dormir com meu filho, né? E aí postou a foto dos medos de Lili. Eu queria falar um pouquinho do trabalho de ilustração, Lilian. Uhum. Vou mostrar aqui para o pessoal de casa que é um trabalho com muitas cores, né? Cores vibrantes. Um desenho, assim, pelo que eu vejo, não é um desenho tão de livro infantil, não é aquele desenho, né? Você tem uns traços muito bem firmes. Isso foi uma decisão sua? Não. Como é que foi essa construção dessas ilustrações? As ilustrações, elas também são textos muito importantes dentro do texto, né? E aí, Principalmente para criança, né? Porque chama muita principalmente, atenção. Principalmente. E as ilustrações fazem um sucesso gigantesco também, né? E acho que isso foi um casamento perfeito, né? Eu acredito nesse sentido, no casamento perfeito. E os ilustradores ficaram muito à vontade para poder fazer as suas propostas. Claro que nós tínhamos, né, os nossos momentos de conversa para poder fazer um ajuste aqui e outro ali. Mas eles sempre tiveram muita liberdade dentro da proposta de trazer o seu traço, de trazer aí a sua arte. E você acompanhou esse processo dessa ilustração ou eles leram o livro e fizeram alguma coisa dentro também, né, da imaginação, da criatividade deles? Como é que foi essa construção? Eu encaminhei o texto, né, e disse, eu preciso das ilustrações. E foi assim que aconteceu. E à medida que a base do desenho ficava pronta, uma cor aqui, uma cor ali, então nós íamos conversando para poder, então, buscar qual seria a melhor cor para cada página, qual seria um formato de um desenho mais próximo para comunicar com esse público, né? Foi um trabalho de 6 mãos, eu diria. Quem foram seus ilustradores? O Geviana e a Ligia Yamaguchi. E quem escreve para criança, Lilian, eu converso aqui com alguns escritores que também têm esse público, né, que é o público infantil, e eles falam também do cuidado de não subestimar, né, a inteligência da criança, assim. Como é que você vê isso? Foi um cuidado seu? Sim, sim. E você também é da área de educação, né? Eu sou professora. Como que você pensa enquanto professora da área de educação, enquanto escritora também? Não dá mais para, no século XXI, com tantos formatos possíveis de acesso ao conhecimento, com tantos portadores textuais diferentes, de você imaginar que uma criança do século XXI é aquela semelhante à do século XIX e XX. Acho que esse é uma primeira grande observação. E, nesse sentido, né, as crianças hoje têm necessidades também muito diferentes das crianças que fomos nós, por exemplo. Né, as nossas crianças interiores não são as crianças interiores do século XXI. E levar isso em consideração é muito importante, porque tudo hoje é muito dinâmico, tudo é muito imagético, a gente vive num mundo cheio de imagens, né? E a velocidade é outra tudo muito também, rápido, né? E eu não posso esquecer desses elementos e saber que eu tenho um sujeito que se constitui pessoa dentro desse universo que também é muito diferente, né? Então, acho que essa é a primeira grande percepção que eu acredito que é necessária ter, né? De considerar que esse sujeito é um sujeito potencialmente diferente do sujeito criança que eu fui. Então, eu não posso mais ter como referência a minha criança para escrever para as crianças desse momento. E, nesse sentido, sim, não dá, de fato, para subestimar. Ao contrário, mesmo porque é um público muito exigente. É um público muito exigente, é um público muito honesto com a sua crítica, né? E é uma crítica que eu diria
em 90% assertiva, né? E como que está o contato dessas crianças, dessa geração com os livros? Você que tem essa experiência na área, já atuou com educação básica, como é que está esse contato, assim, com relação à internet, que hoje a gente tem o computador, né, o celular, que as crianças, né, isso chama muita atenção, elas sabem mexer nesses equipamentos desde muito novinhas. Como que fica o livro? Pois é. Eu, particularmente, não abro mão do livro neste formato. Eu gosto de pegar o livro, sentir o seu peso, sua textura, o seu cheiro, né? Isso para mim é muito importante. Mas isso só é importante porque os meus primeiros leitores foram os meus pais, né? Muito antes da escola. Então, acho que quando a gente consegue fazer com que essa criança cresça e se constitua pessoa num universo de leitores, independentemente do formato e do portador textual, ela vai sim ter o prazer pela leitura. Ela vai sim ter o prazer de ler, independente de ser no tablet, de ser na internet, de ser no próprio livro impresso, de ser no livro digital, de ser no audiobook. Acho que desde que você consiga, de fato, fazer com que esse hábito seja exercitado, feito um músculo, né? Então ela vai fortalecer sim a sua relação com o livro. Então é um exercício que deve vir de casa, mas também tem a escola que tem um papel fundamental. Sem dúvida alguma. Eu costumo dizer assim, não é a escola que dá chupeta para a criança, não é a escola que coloca a fralda no menino, mas é a família. Então, assim como a família dá chupeta, dá fralda, dá mamadeira, é importante que também dê o livro, porque ele também pode se constituir um primeiro objeto afetivo, um primeiro brinquedo, porque um livro também pode ser um brinquedo. E se é assim, à medida que esse sujeito cresce, em quaisquer que sejam os espaços sociais nos quais ele vai conviver e frequentar e estar inserido, ele vai, de fato, ter essa relação, que não vai ser uma relação de sofrimento, né? Porque, geralmente, eu trabalho também com formação de professores e quando um texto é indicado que tem uma quantidade diferente de páginas, ai, professor, é muito grande, né? Ou, nossa, esse livro é muito grosso. Então, há essa coisa, assim, com o tamanho do livro. E à medida que você tem o hábito da leitura, independe o tamanho do livro, a quantidade de páginas. Você vai folhear pelo sabor, pelo prazer, que é o prazer da descoberta em cada uma das frases, em cada um dos parágrafos, e é assim que vai acontecendo. Lilian, como era a sua relação com o livro quando você era pequena? Eu sempre fui muito gulosa, muito fominha. Tinha todas as bonecas, mas também tinha todos os livros, assim. E eu me lembro que aos 9 anos eu li um livro que era do meu bisavô. Chamava-se Antologias de Rui Barbosa. Imagina, eram os discursos políticos de Rui Barbosa. Uma coisa que hoje eu fico olhando para o tempo, né, passado e imaginando, gente, por que isso, né? Claro que também lia gibis, claro que também lia livros de literatura infantil, claro que também lia os paradidáticos e tudo mais, mas eu sempre fui muito ávida por livros. Eu me lembro que quando na ocasião da minha formação para professora, a minha professora, então, fez a indicação da compra, né, de alguns livros, que eram livros de formação de professores. E, na ocasião, eu não tinha o dinheiro para comprar os livros todos. E eu me recordo perfeitamente que eu guardava moedas. Todas as pessoas me davam moedas, né, e eu ia guardando aquilo tudo. E no dia de comprar os livros, fui eu com um saco de moedas entregando para a professora. Uma cena dantesca. Né? Hoje temos o cartão de crédito que facilitaria tudo isso, mas era o meu investimento, assim. E eu sempre lidei, a minha relação com o livro sempre foi uma relação de muito apaixonamento, assim, de muito encantamento, porque são muitos os universos vividos por mim a partir de cada um dos autores que eu já li. Muito bonito isso, você fala com brilho nos olhos. Lilian, a gente vai fazer um intervalo, mas tem muito assunto ainda, tá bom? Tá bom. Bom, o programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, hoje conversando com a escritora Lilian Menengucci. Lilian, a gente já falou um pouquinho sobre os medos de Lili, né? Já mostramos esse livro super colorido, né? Falamos um pouquinho dele, mas você tem um outro livro que é Casa de Papel. A proposta é diferente? Sim, bem diferente. Em Casa de Papel, você entra e você vai fazer a sua casa acontecer. Então, ali é um livro que propõe uma interação diferente com o leitor.
E a criança tem a oportunidade de pintar, de escrever, de cortar, e ela vai vivendo essa casa, ela vai construindo, ela é arquiteta deste livro, né? É um convite para a própria criança construir esse livro junto. Isso. É um convite à leitura, mas substancialmente eu diria que é muito mais um convite à escrita, né? Porque a criança ali, ela vai ter a oportunidade de riscar, rabiscar, de colocar o seu traço, de fazer o seu desenho, de trazer a sua escrita para cada uma das páginas, né? E como surgiu esse livro, assim? Ele é de poesias, não é isso? Sim. Ele é uma coletânea de alguns poemas que eu fiz também ao longo da vida. E, muito curiosamente, em Casa de Papel eu encontrei também o texto que era de Lili, né? Mas Casa de Papel tem uma proposta diferente, porque cada página conta uma história diferente da outra. E esses textos são textos que vão, de fato, fazer uma provocação à curiosidade e à criatividade da criança e também, tanto da criança menor, né, na criança até uns 7, 8 anos, mas também da criança um pouco maior aí. E você me contou que ele tem uma certa relação com música. Pois é, porque alguns dos textos que estão em Casa de Papel são textos que eu acabei escrevendo quando eu participava de uma banda de rock. E por isso também o nome Casa de Papel, né, que era o nome que a gente também deu para a nossa sala de encontro, para o nosso estúdio naquela ocasião. E alguns textos são textos que nós pretendemos musicar e transformar num outro projeto em breve. E a gente não falou também no primeiro bloco, mas Os Medos de Lili também vai ter aí um projeto com teatro. Isso, Os Medos de Lili estarão no palco. O Clã Arte Studio, que é o grupo de teatro onde eu também tenho alguma participação, nós vamos transformar Os Medos de Lili para um espetáculo. E esse é o novo projeto, né, que nós temos em conjunto. Como é que é essa mistura aí de texto, música, teatro para criança? Eu tenho tido algumas experiências bem incríveis com cada uma dessas obras. E eu acho que elas são assim porque, de algum modo, eu também sou assim, né? A música, a literatura, o cinema, as artes plásticas, tudo isso, de alguma forma, também acaba aparecendo nas coisas que eu vou fazendo. Eu gosto dessa coisa de, ok, é uma coisa de cada vez, mas é tudo junto. Então, isso se apresenta em Os Medos de Lili, isso acaba, né, também refletindo em Casa de Papel e nas outras coisas que eu vou fazendo ao longo da vida. Porque não consigo ficar muito tempo quieta. E já que você não consegue ficar muito tempo quieta, tem algum projeto aí também nessa linha de livros infantis que está perto aí de publicar? Você está produzindo? Como é que está? Eu agora estou pensando nisso, né? Estou fazendo algumas experiências ainda, mas sem dúvida alguma, para o ano que vem nós já teremos alguma novidade também para o público infantil em relação à literatura. Já vou deixar o convite para você voltar. Por favor. Tá? Mas você também tem um trabalho que é um pouco diferente, né, Lilian? Que é um trabalho acadêmico. Uhum. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Tem a ver com uma educação inclusiva, não é isso? Uhum. Conta para a gente como se deu isso na sua vida. Desde que eu me constituí profissional de educação, eu lido com a questão da educação das pessoas com deficiência. E ao longo da minha trajetória profissional, na condição de professora, não é diferente, né? E da minha relação com a minha produção acadêmica. Isso me fez chegar às especializações, ao curso de mestrado ou doutorado, sempre tendo como foco a questão do direito da pessoa com deficiência à participação na sociedade e a convivência mesmo, e a produção e a apropriação dos bens culturais. Então, isso vai marcando, sim, a minha trajetória docente e a minha trajetória como pesquisadora. E o trabalho que resulta do doutorado, ele também é um pouco desse entrelaçamento, né? Ele tenta enredar a questão do direito da pessoa com deficiência ao acesso a tudo isso pelo viés da arte, né? E tanto que neste livro, Educação Especial, Inclusão e Arte, a proposta é fazer com que 3 grandes áreas potentes, educação, cultura e saúde, dialoguem, né, por meio da arte como um fio que vai fazendo toda essa tessitura, garantindo os direitos das pessoas com deficiência, a quaisquer que sejam os espaços sociais. Como está a questão da educação inclusiva hoje? Pois é.
é ainda eu diria que é o calcanhar de Aquiles, para fazer uma referência ao mito grego. Mas, sem dúvida alguma, nós estamos caminhando, né? Só que, como nós temos muito mais tempo, né? Eu diria que são 500 anos de exclusão para 14 anos de uma perspectiva de inclusão, seja na escola, seja na sociedade, de modo mais global, né? Mais totalizante, mas nós ainda temos um caminho muito longo pela frente, né? O desafio é gigantesco, mas é importante considerar que algumas coisas já têm sido feitas, sim, mas elas ainda não são suficientes para poder responder à questão, porque são muitos anos de exclusão, são muitos anos de negligência e muitos anos de negligência mesmo desses direitos, né? Na área da educação, isso já melhorou, assim? Pois então, se nós tomarmos alguns municípios, né, se a gente tivesse aqui que fazer algum estudo comparativo, eu diria que para alguns municípios a coisa anda, em se tratando de política pública para a área, as coisas estão mais potentes que outros, porque tem toda uma rede de relações que vai dar um desenho dessa situação. Então, como anda hoje a inclusão escolar no estado do Espírito Santo? Dizer disso significa pensar que eu tenho, ok, uma capital como Vitória, né, que tem uma proposta já estabelecida há algum tempo, desde mais especificamente a década de 1990, mas eu tenho municípios que hoje começam a estruturar o seu serviço de apoio à escolarização das pessoas com deficiência. Então, eu não posso generalizar, especialmente porque a inclusão me faz essa provocação, né? Eu tenho que generalizar em alguns aspectos, mas eu não posso me esquecer das especificidades. Por exemplo, de que modo as pessoas surdas estão acessando ou acessarão esse nosso momento aqui num dedo de prosa? Entendi. Um dedo de prosa, um dedo de prosa. De que modo isso vai ser possível? De que modo as pessoas que são pessoas cegas saberão quem é você, a apresentadora deste programa, se o que a gente tem é uma imagem? Então, há muito que se fazer ainda. E não é só na escola. A escola é um elemento muito importante nesse caminho, e muito potente, e muito responsável em relação ao cumprimento da sua função. Mas nós também precisamos pensar isso na comunicação, precisamos pensar isso na cultura. Em outros espaços. Sim, sem dúvida alguma, né? Então, é um movimento que efetivamente precisa sacudir as políticas públicas de todas as áreas, na garantia do direito a essa pessoa de ir e vir, né, de acessar o bem cultural como qualquer outra pessoa, né? Esse livro, ele está disponível para os professores, né, que trabalham na área, que querem conhecer mais um pouco, conhecer a sua tese, né, sobre educação inclusiva, ele está disponível? A tese está disponível, né? É só acessar o site da instituição federal, né, que é a Universidade do Espírito Santo, a tese está lá, qualquer pessoa pode baixar. O livro você encontra, né, as pessoas encontram no Espírito Santo, especificamente na Livraria Logos, e também pode ser adquirido por meio de diferentes sites de livrarias virtuais. E como você conseguiu publicá-lo? Aí foi um financiamento próprio, nesse sentido. E os dois primeiros livros, que são os infantis, os dois livros infantis, que é Os Medos de Lili e Casa de Papel, foi por lei de incentivo? Isso, foi por meio da lei de incentivo João Bananeira, do município de Cariacica. Como é que foi a sua experiência com essa lei de incentivo? Foi super tranquila, assim. Eu acho que os livros infantis, a Lília, a escritora, acho que de alguma forma começa a ser publicizada a partir da lei, né? Porque então os escritos sempre existiam, e tem outros tantos na gaveta. Mas a oportunidade de fazer, de construir esse formato, de disponibilizar esses conteúdos todos em livro, foi por meio de uma lei de incentivo mesmo. E era um projeto seu já, escrever, ter um livro publicado? Eu sempre tive medo disso. Mas era uma ideia? Sim. Desde muito tempo, desde muito pequena mesmo. Uma das coisas que eu fazia era escrever cartas de amor sob encomenda. As minhas amigas queriam cartas de amor para os namorados. E daí pediam para eu escrever. Eu vou escrever, né? Não tenho compromisso nenhum com seu namorado, então o máximo que pode acontecer é ele não gostar da carta. E as coisas davam certo para elas, né? Falei, olha, que coisa interessante esse exercício. Eu tomei isso muito mais como uma brincadeira, como um exercício. Hoje muitas estão casadas, são mães de família, tem um monte de menino. E falei, acho que tem que ser isso mesmo, né? Acho que vou assumir que eu vou escrever. Quais foram as suas maiores referências, assim? Então, eu sempre li de tudo.
né? Eu sempre li de tudo, assim. Eu sempre li da Bíblia, a autoajuda, a Shakespeare. Então, mas tem coisas que sempre me tocaram muito, né? Clarice Lispector, durante o meu tempo de menina pequena, era uma das coisas que eu mais gostava de ler. A Marina Colasanti eu também gostava muito de ler. A Lia Luft é uma coisa... Tem umas fases, né? Exatamente. Em algum momento, né? Hoje, por exemplo, eu estou mais voltada a Lia Luft. Não sei por que motivo, mas alguma coisa... Marta Medeiros também eu gosto bastante de ler. Cora Coralina. Cecília Meirelles. Quando ela diz que eu canto porque o instante existe, minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Isso fez alguma coisa acontecer em mim. Causou um divisor de águas, né? E daí pra frente... Eu costumo dizer, gente, o que eu tenho que ler? Me indica uma coisa que eu queira. Leia. Está no banheiro, leia. O invólucro do recipiente, do seu creme, ou o pacote do sabonete, leia. Até mesmo para a pessoa saber onde ela se identifica, exatamente, né? Qual é o seu gosto, porque o meu gosto de literatura pode não ser o mesmo que o seu. Claro. O importante é ler. Eu acredito nisso. Eu faço essa aposta sempre. O importante é ler. O gosto, o gênero, o estilo, sabe? As suas preferências. É como o jiló. Minha mãe ama jiló. E ela prova que jiló é uma das coisas mais saborosas do universo. Eu não gosto de jiló, sabe? Mas o jiló existe, o livro existe. E tem para todos os gostos. Agora, a gente lê porque tem fome de ler. A gente come porque também tem fome. E o que você vai escolher para colocar no prato tem relação com a sua fome. E aí que cada um faça a sua escolha, sempre, né? Sempre. E somos resultados dela, né? Lilian, você tem vontade de fazer uma publicação diferente, um romance, alguma coisa assim, para um outro público? Eu acho que eu não consigo, não. Romance, não penso assim, acho que não dá. Acho que... Não se vê. Não consigo pensar numa narrativa que vá... É uma narrativa mais longa também, né? Recheada de uma série de outros elementos, né? Não sei se eu conseguiria. De qualquer forma, eu já deixo o convite para que você volte quando você tiver novidades aí. A equipe do programa Dedo de Prosa quer desejar muito sucesso na sua caminhada literária. Para nós todos. E nós somos parceiros mesmo, assim. Que bom. Dos escritores capixabas, nossas portas estão abertas para que você retorne sempre. E eu espero que retorne com muita novidade. Eu agradeço muito sua presença aqui no programa, Lilian. Saúde e ousadia sempre. Obrigada pela oportunidade. Bom, o programa Dedo de Prosa de hoje termina por aqui, mas você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvales.es@gmail.com. Eu agradeço a sua companhia, continue com a nossa programação aqui na TV Ales, seu canal cidadão.